Olá, meu recruta, olá, meu general 5 estrelas, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse curso de sobrevivência no Brasil. Eu sou sobrevivente e lê esse post aqui comigo. O alistamento militar obrigatório no Brasil não serve pra nada e precisa acabar. Sinceramente, acho que não faz sentido obrigar as pessoas a se alistarem nos dias de hoje. O alistamento interrompe os planos de muita gente, se forem chamados sem terem vontade de ir. Ao invés de estarem focados em suas carreiras, muitos perdem tempo em um processo que nem sempre agrega valor. Sem contar que a pressão e o estresse que o serviço traz não são justos com essas pessoas. Ah, mas a maioria das pessoas que não quer ir é dispensada. Uma pessoa indo por obrigação já é demais em tempos de paz. É um processo que enche os adolescentes de ansiedade e medo. E tem mais, nem todos enfrentam essa obrigação da mesma forma. Mulheres não precisam se preocupar com isso, enquanto homens passam por humilhações, como precisar se despir na frente de um monte de gente. Homens não, né? Garotos. Garotos de 18 anos sendo alistados pra fazer o quê mesmo? Já passou da hora de repensar essa obrigatoriedade. Deixa quem quer ir pro exército fazer e deixa os outros em paz. Você concorda com esse post aqui? Outro post pra gente pensar um pouquinho sobre isso. O alistamento militar obrigatório está me deixando maluco. Nesse ano de 2024, completei os temidos 18 anos e, portanto, tive que me alistar. Entretanto, faço um curso de engenharia em outra cidade e toda vez que eu vou para o TG é o quê? Tiago Gordo, nunca dão bola para o que eu falo. Geralmente, o pessoal que estuda em outra cidade é dispensado aqui, onde eu moro. Mas toda essa situação me gera um estresse absoluto, pois eu me empenhei que nem um condenado para entrar nessa universidade, para ter que conviver com a chance que terei que trancar tudo. Trancar tudo mesmo? Cancelar aluguel de onde eu moro e o escambau por causa de uma decisão de um terceiro. Eu não sei mais o que fazer. Atualização. Ontem eu retornei para o TG aqui da minha cidade. Que diabos é TG, pelo amor de Deus? TG militar. Tiro de guerra? O que diabos é TG? O que é um TG no exército? Ah, não sei. Desisto. Ontem eu retornei para o TG aqui da minha cidade como pedido. A única coisa que aconteceu foi que nos organizaram em filas e então nos entregaram papéis para que retornássemos todos em fevereiro. Cara, isso tudo está me deixando genuinamente estressado, principalmente porque um dos militares fez um discurso dizendo que estava decepcionado, pois a maioria esmagadora dos jovens ali não eram voluntários e que ano passado a maioria estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Sério mesmo que eu vou ser obrigado a atrasar a minha graduação por causa de um treininho meia boca e uma meia dúzia de humilhações? Poxa, as minhas aulas começam exatamente no horário em que as atividades do TG acabam e eu ainda seria obrigado a ficar indo e voltando de ônibus todos os dias, sem contar que eu já pago aluguel na outra cidade em qual moro. É uma situação complicada, gera ansiedade mesmo, e pra gente rir um pouquinho, porque o clima começou pesado desse vídeo, né? Pra gente rir um pouquinho, o áudio do vídeo é um pouquinho baixo, tá? Mas tenta entender o que os caras falaram. Você que completa 18 anos até 31 de junho, venha se alistar para as Forças Armadas. Venha se fuder junto com a gente, filha da puta. Os caras pintando meio fio, cara. Ai, que sacanagem. Mas tá, vamos começar aqui. Calma, não se assuste, isso aqui é um formato novo, tá? Um formato que eu tô testando, inclusive, pra trazer mais essa vibe de curso aqui de sobrevivência no Brasil, tá bom? Então a gente vai utilizar isso aqui ao invés do mapa mental. Mas vamos ver, né? Se muita gente não gostar, eu volto pro mapa mental. Se muita gente gostar, eu mantenho esse formato. Mas vamos lá, tá? Vamos começar do começo. O que é o alistamento militar obrigatório? A gente tem que começar a pensar nisso, porque, principalmente se você for muito novo, você vê todo esse assunto e fica mega preocupado, tipo, sobrevivente. Mas aí eu vou ser obrigado, eles vão averiguar o meu furico sobrevivente. Calma, tá? Muita calma. Basicamente, o alistamento militar obrigatório é uma regra que exige que todo homem brasileiro, quando fizer 18 aninhos de idade, ou seja, se tornar um homem mesmo, né? O cara tem que se apresentar às Forças Armadas para um possível serviço militar. E esse aqui é um ponto interessante, tá? É um possível serviço militar. Não significa que você vai, magicamente, se apresentou, pô, agora você é um recruta. Calma, tá? As pessoas acabam colocando muita pressão nisso e tende a ser algo chatinho, mas é um possível serviço militar. A gente vai explicar aqui quando é que você vai ser chamado, quando não é, enfim. Vai ser uma aula que vai realmente te ajudar a ver essa questão do serviço militar de uma melhor forma, ou pelo menos de uma forma que te tranquilize se você estiver nessa fase, tá? Vamos lá. Isso acontece, tá? Esse serviço militar todo acontece, essa regra de que o serviço militar tem que ser obrigatório,
Isso aqui acontece porque a defesa do país é considerada um dever de todos. E esse discurso é lindo, né? Ai, a defesa do Brasil é considerada um dever de todos. Mas só os homens são obrigados. É um dever de todos, mas só os caras são obrigados a ir. Não era de todos. Não era um dever de todos. Por quê? Por que que só os homens são obrigados a ir? Mas enfim, mesmo assim, deixa eu te tranquilizar um pouco aqui, tá? Mesmo assim, não significa que todo mundo vai servir, tá? Primeiro, a pessoa, ela se alista, olha só, ó, primeiro de tudo. A pessoa se alista primeiro, e se alistar não é já trabalhar no quartel, calma. Você se alista, depois você passa por uma seleção, certo? É o segundo passo. Depois que você passa nessa seleção, é que você vai descobrir se você vai ter que cumprir o serviço militar obrigatório ou se você vai ser dispensado. Entende? Então não é assim, fiz 18 anos, vou servir. Calma, calma, tem uma série de coisas que fazem, inclusive, os militares desistirem de você. E a gente vai falar disso aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. Só uma parte dos jovens realmente é chamada para servir apenas por um ano. É só uma partezinha dos jovens, não é todo mundo, até porque não ia ter como, sei lá, todos os jovens de 18 anos do Brasil servirem no exército, não ia ter espaço suficiente, né? Mas olha só, quem for dispensado recebe um documento que comprova que você foi lá, fez o alistamento, que você se mostrou disponível para o seu país, mas que você foi dispensado, é a chamada reservista, tá? E aí, o que tem nessa avaliação para saber quem fica e quem vai servir por um ano? Porque olha só, a gente tá falando o seguinte, a gente tá falando que primeiro a pessoa se alista, depois a pessoa passa por uma seleção. E nessa seleção aqui, não é a seleção da Copa do Mundo de 98, mas é a seleção para entrar ou ser dispensado pelo exército. Nessa seleção você vai realmente ter certeza se você fica ou se você é dispensado, tá? O que eles avaliam nessa avaliação? Nossa, que frase maravilhosa, né? Enfim, eles vão avaliar 3 coisas: saúde, condição física e interesse. Eles vão avaliar se você tem saúde suficiente para se tornar um militar, para servir lá por um ano, né? Eles vão avaliar se você tem condição física, porque vai ser exigido muito da sua condição física, e eles vão avaliar se você tem interesse também. Eles levam essas 3 coisas em consideração. Sobrevivente quer dizer que aqui na parte do interesse é só eu falar que eu não quero, que os caras me dispensam? Calma, a gente vai conversar sobre isso. A primeira coisa que eles avaliam é a saúde, né? Os médicos lá, eles vão olhar se você tem algum problema de saúde que impeça o serviço militar. Então, se você tiver, por exemplo, doenças crônicas, se você tiver problemas graves de visão ou de audição, se você tiver problema na coluna, enfim, eles vão ver quais são os possíveis problemas de saúde que você tem. Então, dependendo, por exemplo, o pessoal falava que quem tinha um pé chato era reprovado imediatamente, quem tinha desvio na coluna era reprovado. Então, isso aqui é um processo não tão rigoroso assim, mas é um processo que, beleza, eles não vão colocar alguém que tem um problema de saúde para poder exigir demais do corpo da pessoa, a pessoa, sei lá, passa mal e ser desvivida no serviço militar, né? Isso aqui vai ser levado em consideração. A segunda coisa que eles levam em consideração também... Ah, tá, e esqueci de falar. O mais engraçado é que nessa etapa de saúde, você tem que ficar pelado, tá? Você tem que se despir na frente, muitas vezes na frente, inclusive, de quem tá se alistando junto com você. Em alguns locais eu já vi que é isolado, né? Tem, tipo, espaços separados pro médico avaliar cada um. Já em outros cantos os caras ficam sem roupa mesmo, um do lado do outro. E, cara, isso no serviço militar é ainda pior, porque você vai tomar banho junto com a galera, né? Todo mundo tá lá como veio ao mundo e você não tem o direito de, eu quero tomar banho num canto fechado. Eu sei que nos quartéis mais novos tem isso, mas nos mais antigos, que são a maioria, cara, não tem divisória, não tem nada. Você toma banho peladão com todo mundo e você vai ter que escutar muita piadinha do, não pode derrubar o sabonete, né? Pelo amor de Deus. Vou ter que ficar pelado na minha entrevista militar? A resposta é sim, guerreiro. Você vai ter que ficar pelado na sua entrevista militar. E geralmente você fica pelado na 4ª etapa do alistamento militar. Como eu falo sempre aqui, o alistamento militar tem 5 etapas. Primeiro, o alistamento. Segundo, seleção geral. Terceiro, designação. Quarto, seleção complementar.
E quinta, a incorporação. Geralmente você passa pelo exame médico onde você fica pelado na seleção complementar, que é a penúltima seleção para você saber se você vai servir. E nesse exame você fica pelado, o médico geralmente manda você soprar sua mão para ver se você tem problema de hérnia, se eu não me engano, se é isso mesmo, e dá uma olhada no seu corpo para ver se você não tem nenhum problema e manda você vestir sua roupa novamente. Brasil, não tem segredo, não tem mistério, não tem nada demais nesse exame médico. E dependendo do quartel onde você for se apresentar, vai ter uma salinha reservada só para esse exame. Você não precisa ficar preocupado que se vai ter mulher vendo você pelado, se vai ter outras pessoas vendo você pelado, não. Geralmente é só você e o médico. Na maioria dos quartéis é uma salinha reservada para fazer esse exame. É só você e o médico para fazer esse exame. Brasil? E outra coisa aqui, você não precisa ficar preocupado com esse negócio de ficar pelado, porque lá no quartel, se você for servir, o banho é coletivo. Tem quartel que o local que toma banho é todo mundo junto, é aberto, não tem divisórias. Os quartéis mais modernos aí, que passou por reforma, tem divisórias, mas os quartéis mais antigos não tem, ok? Então, se você for servir num quartel que não tem divisória, já prepara o seu psicológico, porque você vai ter que ficar pelado na frente de todo mundo. Mas não se preocupa que o desespero lá dentro vai ser tão grande que a última coisa que você vai estar pensando é em ficar pelado na frente dos outros. Pode ficar de boa. E se você já passou pela sua entrevista militar, deixa um comentário aqui se você ficou pelado ou se você não ficou pelado na sua entrevista militar. Então dá pra ver aí que é um processo natural, né? De todo alistamento, não é um bicho de 7 cabeças, mas, enfim, eles vão avaliar a sua saúde dessa forma. Sobrevivente, por que eu tenho que ficar sem os meus paninhos? Porque eles vão avaliar, principalmente, se você tem algum problema de saúde que só pode ser visto, né, se a pessoa lhe ver como você veio ao mundo. Outra coisa que eles avaliam também é a sua condição física. Então eles verificam se a pessoa tem um condicionamento mínimo para as atividades militares. Esse condicionamento mínimo eu acredito que é algo bem subjetivo, mas basicamente se você for muito obeso, por exemplo, eles vão te dispensar nessa questão de condição física e talvez até mesmo aqui na etapa de saúde, né? Então isso aqui é importante por quê? Porque a vida militar vai te exigir um esforço físico, principalmente nos primeiros anos, né? Um esforço físico intenso. E aí eles vão querer saber se você vai ter condição de bancar com isso. Quantos vídeos a gente não vê na internet, né? Do pessoal no meio do mato, do pessoal, né, cantando música do Naruto, né? Eu não coloco aqui por conta de direitos autorais dos vídeos, né? Mas do quanto isso já virou meme já aqui no Brasil. Dos recrutas serem zoados, eles terem que passar por situações bem atípicas pra, abre aspas, se tornar homem. Então, cara, vai ser necessário um condicionamento físico mínimo aí, né? Não é nada muito pesado também, tá? Você não precisa ser um mestre da resistência, mas se alguém estiver muito abaixo do esperado, a pessoa pode ser dispensada. Foco no pode. Não significa que vai, porque quem decide são os caras lá, né? Eles também observam o comportamento da pessoa para ver se a pessoa mostra algum problema psicológico que impediria o serviço. Então o pessoal até brinca dizendo que você tem que chegar lá pro avaliador e começar a fingir que tem Tourette para poder para poder se livrar do serviço militar obrigatório. E o terceiro ponto, eles vão avaliar se você tem interesse em servir, tá? Nem todos precisam servir, então eles priorizam quem realmente quer ficar. Mas olha só, esse prioriza é um pouquinho entre aspas também, tá? Porque quem demonstra interesse tem mais chance de ser escolhido, mas não significa que vai ser escolhido. Muita gente que desejava servir não vai servir. E muita gente que não tinha interesse vai acabar servindo. Se houverem muitas vagas em alguma região, eles podem chamar mais gente, mas se tiver pouca necessidade, muita gente acaba sendo dispensada. Então isso aqui vai depender da região e também da força armada que você for escolher. Agora não é como se eles pensassem assim, tá? Ai, o fulaninho não quer. Oh meu Deus, o Rodrigo ele não quer servir, Rodrigo. Vamos dispensar ele que ele merece ficar em casa com a mamãe. Não. Eles vão avaliar de acordo com o interesse da própria força militar. Talvez alguém queira você lá dentro e você vai ter que entrar. Talvez eles viram algum potencial em você e você vai entrar, entendeu? Então isso aqui não depende muito de você. Tem gente que vai fazer umas loucurinhas pra poder escapar do serviço militar obrigatório? Tem. Mas enfim, você seria esse louco assim? Muitas vezes, você é chamado mesmo dizendo que não quer. Então não é uma questão de escolha, é um serviço militar obrigatório. É obrigatório. Você não tem como dizer não quero. Entendeu? Você vai sofrer consequências, que eu ainda vou te mostrar aqui nesse vídeo, se você negar o serviço militar obrigatório. A gente pode ver aqui nesses posts, por exemplo, serviço militar obrigatório e algumas dúvidas. O que vocês falariam para uma pessoa que não quer servir, mas tem certeza que será chamada? Eu nunca quis servir,
mas falei que queria na entrevista por pura pressão familiar e também porque eu quero ter dinheiro. Eu nunca gostei de ser dependente e também hoje em dia tá uma desgraça achar um emprego. Por fim, fiquei com umas dúvidas, seriam essas. Eu tenho um curso técnico de ADS, acho que é análise de sistemas, né? Na entrevista o moço perguntou se eu tinha algum curso e respondi esse. Eu quero passar para a faculdade o mais rápido possível. É possível estudar enquanto eu sirvo? Estudar principalmente um curso presencial, no caso? Quais são os benefícios e malefícios na visão de vocês? Então a gente vê que isso gera bastante ansiedade, principalmente para quem já está com uma vida minimamente encaminhada. Outro post aqui, opções viáveis para escapar do serviço militar obrigatório na semana 0. Semana que vem começa a temida semana 0, onde os conscritos têm que passar uma semana passando o dia inteiro no quartel, até que sejam definidos os que vão para o serviço obrigatório na sexta-feira. Eu estou fazendo faculdade, estou muito bem estabelecido na firma onde trabalho, mas nenhum desses fatores é excludente para que eu tenha que ser obrigado a servir por um ano inteiro. Apresentar laudo médico não é mais uma opção. Tem um pessoal que apresenta laudo médico falso, diz que tem problema na coluna, diz que tem algum problema grave de saúde, né? Já que eles podem entender que foi forjado e eu tô tirando eles para otário, já que eu tive 3 oportunidades de entregar qualquer coisa que comprovasse algum problema de saúde. A mesma coisa vale para alegar depressão, depressão a pessoa não entra também, tá? Se você tiver problemas ou usa remédios para isso, você também fica de fora. Ser usuário de drogas ou afins, enfim. Alguma boa alma teria alguma sugestão de algo que eu poderia fazer enquanto estiver ali que possa desencorajar os milicos a me chamarem para servir? E a gente vai ver os comentários aqui. Sinceramente, fale que você não quer servir. No geral, tem muito mais gente querendo servir do que não querendo. Se você for gente boa com eles, falar na moralzinha mesmo, tem muita chance deles te liberarem. Se eles virem que você tá tirando eles pra palhaço e querendo passar migué neles, podem te pegar pra Cristo e te obrigarem a servir. Vai lá, faz as coisas direitinho, fala que você tá num trampo massa que não queria ter que largar, que tá com a faculdade, pá, e pede pra ser dispensado. A bandeirinha de comunista aqui. Na cidade em que vivo, é apenas um dia esse processo. Reúnem todos os convocados, quem é dispensado já vaza logo de cara. Fui avançando nas etapas, peso, medida, tamanho de roupa da cabeça pra usar boina. A última etapa era entrevista com o Milico Master, o sargento, sei lá que diabo de patente. Quando perguntado sobre o uso de drogas, descaradamente respondi que era usuário recreativo da ervinha do capeta. Ele fez mais algumas perguntas da frequência sobre meus pais, me entregou um bilhete sinalizando minha dispensa. O Milico Júnior que pegou o papel me disse na saída, escapou por pouco 06, tirando um sarro. Então assim, para usuários da ervinha também, ou outras substâncias ilícitas, né, você acaba tendo a dispensa também. Sobrevivente, eu entendi. Eu entendi que a gente tem a avaliação para saber quem fica e quem vai servir lá no exército. Entendi que eles avaliam saúde, condição física e interesse da pessoa, entendi. Mas, sobrevivente, eu quero saber uma fofoca da sua vida. Eles te avaliaram tudo isso, sobrevivente? Sobrevivente, eles analisaram tudo isso em você? Sobrevivente, eles analisaram o seu furico? Não, na verdade não. Como eu moro numa cidade pequena, você sabe, eu vivo falando isso, né? Eu moro numa cidade pequena, tem aqui menos de 10 mil habitantes, eu fui dispensado sem nem me apresentar em canto nenhum. Eu simplesmente cheguei lá eu nem sei se era uma junta militar, mas enfim, tinha um pedaço lá da prefeitura, que tinha um cara que fazia isso. Você se apresentava lá pro cara, né? Ele não era militar, inclusive o cara, era um trabalhador administrativo da prefeitura. E aí eu já conseguia reservista, tá? Os meus amigos que moravam nessa mesma cidade, eles tiveram que fingir que moravam na capital. Eles pegavam um comprovante de residência de uma tia, pegavam um comprovante de residência de algum amigo pra fingir que morava na capital pra poder ser chamado, né? Então vamos lá. E como é o alistamento militar em outros países? A gente pensa assim, pô, no Brasil é injusto, cara. A gente tem que servir obrigatoriamente. Eu não tenho tanto amor pelo meu país pra poder morrer pelo meu país. Eu não quero isso não, cara. Como é que é nos outros países? A gente vê aqui, ó, que o alistamento militar, ele é obrigatório em 43% dos países do mundo. A gente pode ver aqui os países, o que tá em azul é não obrigatório, o que tá em vermelhinho é obrigatório. Tá aqui o nosso querido Brasilzil, né? Aqui também é quanto tempo é o serviço militar obrigatório. A gente vê que na Coreia do Norte, o seu país favorito, é de 8 a 10 anos de serviço militar obrigatório. No Egito, de 12 a 36 meses. Em Israel, 32 meses. No Irã, de 18 a 24 meses. Na Coreia do Sul, de 18 a 21 meses. Que país é esse? Eritreia? É um país na África Oriental. Não conhecia a bandeirinha aqui. Tem também a Turquia, de 6 a 12 meses. E Taiwan, apenas 4 meses de serviço obrigatório. Olha que sonho.
Só que eles estão planejando aumentar para 1 ano a partir de 2024. Sobrevivente, vale a pena ser chamado para servir no serviço militar obrigatório do meu país, a qual eu amo e daria minha vida por ele? Então, depende do que você quer para sua vida. É aquele famoso depende, né? O serviço militar ele pode ser bom para quem gosta de disciplina, mas vamos ser sinceros, quem é que gosta de disciplina? Sobrevivente eu gosto. Mentira, tu gosta de acordar tarde. É útil para quem quer aprender sobre defesa, sobrevivência e para você, sim, meu bolsominion, que quer dar uns tiros numas arminhas piu-piu-piu, né? Então, assim, até para quem quer ter uma carreira dentro das Forças Armadas, é algo recomendável mesmo que você vá para alistamento militar obrigatório. Claro que você não precisa passar por isso, muitas vezes você faz um concurso militar e consegue entrar lá da mesma forma, mas isso aqui é interessante para você ver como é que é a vibe lá dentro do quartel, né? Sem falar que supostamente, entre muitas aspas, tem alguns benefícios, sim, benefícios, né? Eu tô fazendo esse sinal aqui com a mão, tá? Finge que eu sou esse cara aqui, ó. Embora eu seja muito mais bonito, né? Os benefícios são, por exemplo, o salário, que é chamado de soldo. Então, para os recrutas que estão lá, o salário é baixo, mas é algum dinheiro, tá? Em algumas fontes eu vi que era menos de R$1.000. Em outras fontes eu vi que era em torno de R$1.200. Então, se você sabe essa informação, se você já serviu recentemente aí, me diz aí quanto é que você ganhou de salário. Valeu a pena? Deu para comprar um PS5 ou não? Dentre outros benefícios, você tem alimentação, fardamento, moradia dentro da unidade militar, tudo isso de graça para você, olha só. Isso aqui vale bastante a pena, tá? Que é o atendimento médico e odontológico pelo sistema militar. Isso aqui é bem interessante. Você tem ajuda no transporte, dependendo do local de onde você mora. Você tem experiência e disciplina, que isso aqui é, né, mais subjetivo, mas é importante para quem quer trabalhar em outros empregos depois ou em concurso público. Cara, se você for uma pessoa frágil, se você for um homem fraco, você se acha um homem fraco, o serviço militar ele vai te ajudar a desenvolver um pouco mais de casca, entende? Então, assim, pode ser bom para você, mas a maioria dos homens que se sentem mais frágeis nesse sentido não querem servir. E é compreensível, eu entendo. Mas é algo que vai te ensinar muito, tá? É uma disciplina que vai ser muito interessante pra você. Sobrevivente, você tá falando isso, mas você foi dispensado. Isso não é hipocrisia da sua parte. Não, eu estudei em colégio militar durante vários anos da minha vida. Eu não fui chamado para alistamento justamente porque eu já tava de saco cheio da vida militar. Da vida militar. Nossa, parece que eu sou um general 5 estrelas, eu só estudei em escola militar. Mas enfim, eu já tava de saco cheio disso, então eu quis ser dispensado mesmo. Já trabalhava com internet na época, então assim, eu não queria que isso atrapalhasse os lucros com os meus blogs. Você tem também a possibilidade de seguir carreira, caso queira continuar nas Forças Armadas, isso aí é um processo interno lá. E o mais importante, você vai aprender a pintar um meio-fio como ninguém. Se você for chamado, você vai saber pintar meio-fio com extrema qualidade. Pelo amor de Deus, coitado da galera. Olha a cara desse bicho aqui, olha a cara de ódio. Sacanagem, velho. Enfim, qual é a justificativa do Brasil para ter um alistamento militar, então? Porque se é obrigatório, tem que ter um bom motivo, né? Se é obrigatório, então o país deve ter uma argumentação incrível para justificar por que você tem que fazer isso, né? A justificativa é que porque o Brasil quer garantir que se um dia precisar, sempre vai ter gente treinada para defender o país. Você quer defender o Brasil? Você tem esse amor ao Brasil? Eu tô rindo aqui, mas você pode ter sua opinião. Cara, mas eu não consigo ter tanto amor ao meu país, assim, de falar assim, eu vou dedicar a minha vida a defender o país. Eu não consigo pensar assim, cara. Pelo amor de Deus, país que só me dá desgosto. Mas enfim, tá, tem coisa boa também. Tem coisa boa. Tem o creme de frango que minha mãe faz, é verdade. Mas a ideia do governo, do país, né, do estado, é que todo homem, ao fazer 18 anos, passe por essa seleção e, caso necessário, sirva por um tempo, né? Isso evita que as Forças Armadas fiquem sem pessoal, porque sempre tem que ter gente interessada, né? E também manter um controle sobre quem pode ser chamado numa situação de emergência. E aí, ai meu Deus do céu, que isso nunca aconteça, porque eu tô de boa aqui. Se bem que eu sou idoso, né? Eu acho que eu já seria dispensado. Sem falar que tem todo aquele discurso, né? O governo diz que o serviço militar ajuda a formar jovens com disciplina e responsabilidade, o que poderia ser útil até fora da vida militar. Isso aqui é verdade, tá bom? Isso aqui eu concordo pra caramba. A vida militar vai te trazer disciplina sim, vai te ajudar a ter uma vida com maior qualidade. É algo, inclusive, útil pra dentro da vida militar e pra fora da vida militar também. Só que, na real, muita gente só quer se livrar disso logo. Porque isso pode ser um atraso de vida para muitas pessoas também. Sobrevivente, eu entendi, mas por que só os homens são obrigados a servir? Isso não é uma postura meio machiste do governo? É uma postura meio machiste, não é?
Cara, as mulheres elas não são obrigadas a se alistar, porque quando essa lei foi criada, o Brasil tinha uma visão tradicional de que a defesa do país era um papel masculino. E isso aqui é meio complicado, tá? A ideia era que os homens fossem os responsáveis por lutar, enquanto as mulheres ficavam em outras funções na sociedade, né? Enquanto os homens lutavam pelo seu território, davam a vida, as mulheres reestruturavam o país de casa, cuidavam da sociedade, geriam tudo para que tudo ficasse melhor. Eu acho isso meio machiste, tá? Eu acho isso meio machiste, porque essas distinções acabam gerando alguns problemas também, né? Hoje as mulheres podem entrar nas Forças Armadas, só que de forma voluntária. Não é obrigatório. Se a mulher não quiser servir, ó, não tem bronca nenhuma. Mas se você, homem, não quiser servir, cara, tem consequências bem negativas, a gente ainda vai falar ainda nesse vídeo. O governo ainda não mudou essa regra das mulheres, né, serem obrigatórias ou não, porque ela acredita que o número de voluntárias já é suficiente e que o país não precisa obrigar as mulheres a servirem. A gente que é homem tá muito lascado, velho. F pra nós, cara. F pra nós. Agora, já parou pra pensar por que tem gente que quer fugir do alistamento militar obrigatório aqui no Brasil? Muita gente quer fugir do alistamento militar obrigatório porque acha que é uma perda de tempo. E dependendo de quem você seja, ou de o quão bem você esteja encaminhado na vida, é uma perda de tempo sim. Porque é um ano que você vai dedicar ao Brasil. E é isso, entendeu? É uma coisa que pode te trazer frutos positivos, mas pode atrapalhar muito a sua vida também. Até porque ser militar é uma questão de perfil. Tem gente que tem perfil para ser militar, tem gente que tem perfil para ser programador, tem gente que tem perfil para ser um youtuber que tenta seduzir você enquanto fala coisas terríveis a respeito da nossa realidade, não é mesmo? Mas enfim, isso é um meme muito antigo, inclusive, da galera que quer fugir do serviço militar. Como ser dispensado do exército? Se você for um gordo nojento preguiçoso e não quer de jeito nenhum entrar no exército, eu trago a solução. A primeira coisa que você vai ter que fazer é fingir que quer entrar para a aeronáutica. Porque 99% das pessoas que tentam não conseguem. Mas para ter 100% de certeza, aqui vão algumas dicas. Seja extremamente afeminado e vá com a roupa bem chamativa. Force mesmo ao ponto de ficar constrangedor. Os militares vão adorar você. E não esqueça de fazer elogios para os sargentos. Quando você estiver na salinha, pague de doido. Faça barulhos estranhos do nada. Você tá lá de boa no cantinho e aí do nada você... E adicione também um pouquinho de espasmos. Mas a mais funcional de todas é você encarar o cara que vai te entrevistar e fazer código Morse com a sobrancelha. Encare ele nos olhos e faça. Não esqueça também de dar uma gemidinha no teste de força. E para finalizar completamente, no teste de visão, você dá aquela forçada básica. Quando eles perguntarem que letra é essa, você... 4. Após fazer tudo isso, é só você pegar o seu certificado de dispensa. E se eles te mandarem para um hospício, eu já ensinei a como fugir. Então assim, cara, virou meme do pessoal que quer saber estratégias pra poder se livrar do exército, porque é uma parada bem chatinha pra muita gente mesmo. Sem falar que o salário é baixo, tá? O serviço militar é puxado e a rotina militar tem regras rígidas e nem todo mundo tá muito afim, principalmente com 18 anos, de ter uma vida pautada por regras rígidas e chatinhas, né? Como o cara ter que acordar cedo, seguir ordens o tempo todo, tá? Você não pode negar as ordens, tá? E ter pouca liberdade de tempo, de espaço. Você vai ter que passar um ano da sua vida recebendo ordens de outras pessoas. Acaba sendo um treino também para um casamento, né? Que minha mulher não veja esse vídeo. Então, quem quer estudar, trabalhar ou seguir com outra carreira, cara, vê o serviço militar como um atraso. E passar um ano servindo pode atrapalhar demais a faculdade, seu estudo para concurso, até mesmo empregos melhores. Então é uma questão de avaliação. Tem muita gente que odeia o serviço militar obrigatório, tem muita gente que sonha com o serviço militar obrigatório. Até por isso nunca vai faltar voluntário, né? Tem também gente que simplesmente não gosta do ambiente militar. Esse sou eu. E eu nem gosto por questão de, é difícil, não aguento. Não, é porque eu vivi tanto nesse ambiente que eu fiquei de saco cheio, tá? De ter que lidar com a hierarquia o tempo todo. É um saco, eu não aguento não. Minha vida é muito malemolente pra ter toda essa rigidez da vida militar. Mas essa é a minha opinião, pra você pode ser a coisa mais divertida do mundo mesmo. Tem aqui também, ó, desabafos. Como sobreviver ao serviço militar obrigatório. Bom dia, galeres. Infelizmente vou ter que servir no ano obrigatório, mesmo não sendo voluntário. Estava estudando para vestibular, mas não conseguirei seguir com os estudos com a mesma intensidade de agora. Não gosto do quartel, nem dos militares de lá.
Todos são folgados e se acham deuses intocáveis. Alguém já passou por isso? Teria alguma dica de como perder um ano da minha vida da melhor forma? Observação, eles não dão curso nem bolsa para faculdade. Não há vantagem alguma para carreira lá. Ou seja, essa pessoa aqui é o Humble Procedure 1780. Ele é o exemplo perfeito de como o serviço militar obrigatório pode ser um atraso de vida para algumas pessoas. E esse é o ponto aqui do vídeo, é ser obrigatório. Tem gente que quer e não consegue. Tem gente que não quer e é chamado para servir. Isso é terrível. Tem aqueles também que defendem que o Estado não deveria ter esse poder e controle sobre o ir e vir de alguém. É essa crítica do obrigatório, cara. Tem que ter serviço militar num país, tem que ter. Mas precisa ser obrigatório, ainda mais num país de dimensões continentais como o Brasil? A gente vê aqui do SFL Brasil. 5 motivos para acabar com o alistamento militar. Motivo 1. Estado não é dono do jovem que completa 18 anos. Motivo 2. O Brasil é um país pacífico. Motivo 3. Guerras devem ser lutadas por profissionais. Motivo 4. E não por pessoas obrigadas a irem para o desvivamento. Quinto. É o caminho seguido por diversos países. A gente viu lá que, acho que lá em cima, não é? Metade dos países, mais da metade dos países não tem serviço militar obrigatório. Cadê? Só é obrigatório em 43% dos países do mundo. Em todo o restante não é obrigatório. Já é um padrão, a gente pode dizer assim. Acaba sendo um caminho mesmo comum, a não ser, claro, em países que vivem em guerra, né? Aí já é outro tópico. E esses motivos, eles fazem muito sentido pra mim. Faz muito sentido pra mim. Talvez esse último não, tá? Mas todos os outros sim. O Brasil teve conflitos com outras nações pouquíssimas vezes na nossa história. Se bem que nosso país é bem jovem também. Dá tempo de fazer merda ainda. Sobrevivente, mas ninguém faz nada sobre isso. Eu tenho que ser obrigado a servir o meu país mesmo? Bom, vamos ver aqui. Revista Oeste. Deputado quer acabar com o alistamento militar obrigatório. Amon Mandel, do Cidadania Amazonas, entende que a entrada no exército deve ser opcional. Ó, nosso querido Amon Mandel. Curiosidade, tá? Ele é autista. E, se eu não me engano, é o deputado mais barato do país. O deputado federal eleito Amon Mandel anunciou no Twitter que quer acabar com o alistamento militar obrigatório. Segundo o político, o ato de servir as Forças Armadas deve ser optativo. Mandel foi o candidato que obteve a maior votação proporcional do país para deputado federal. E aí ele falou que está preparando um projeto para propor o fim do alistamento militar obrigatório e pediu a opinião do pessoal. Será que isso aqui vai pra frente ou será que isso aqui foi pra frente? Porque é uma notícia de 2023, né? E aí no meu mundo, na minha cabecinha lá no meu mundo utópico e tirado da minha mente esquizofrênica, que não merece nenhum mérito, poderiam ser feitos testes, por exemplo. Suspender a obrigatoriedade por 2 anos e analisar se ainda há pessoas interessadas ou não. Porque tem gente que quer a vida militar sim. Aí o teste seria para avaliar se essas pessoas seriam suficientes para poder encher todas as cadeiras, para poder preencher todas as vagas. Porque tem gente louca, desejosa de pintar meio fio. Tem gente que o sonho da pessoa é pintar meio fio, cara. A gente não pode julgar os sonhos dos outros. Deixa cada um sonhar o seu sonho. Você sonha com uma gótica 2D e tudo bem. Cada um sonha com o que pode. É claro, tá? Brincadeiras à parte, claro que a realidade não funciona assim, mas eu não vejo muito sentido atualmente em como as coisas funcionam. Ainda mais o Brasil sendo um país pacífico como é, e as instituições militares sendo grandes E as instituições militares sendo grandes parabenizados pelo excelente papel que cumprem em proteger o nosso país. Deus salve as Forças Armadas. Selva! Sobrevivente, eu não concordo com isso, sobrevivente. Eu não vou me alistar. O Estado não manda em mim. Eu vou ser um rebelde. Eu vou ser um anarcocapitalismo. Eu vou conseguir, sobrevivente. Cara, se você não se alistar, você não pode tirar passaporte, nem viajar para fora do Brasil. Você não pode tirar carteira de trabalho, nem ser contratado em empregos formais. Você não pode prestar concursos públicos ou assumir cargos no governo. Você não pode se matricular em universidades públicas. Você não pode tirar ou renovar o CPF em alguns casos. E para regular a sua situação, você precisa pagar uma multa, que é normalmente baratinho, tá? É 5, 10 reais por ano. E fazer o alistamento atrasado. Entende? Você não tem saída. Você não tem como ir contra o Estado aqui, meu amor. Você percebe o grande problema? É isso mesmo, meu jovem, é isso mesmo. O Estado te impede de ser uma pessoa porque você não fez a vontade dele. Sim, o mesmo Estado que, teoricamente, tá aí pra te proteger, tá aí pra te dar uma ótima qualidade de vida, tá aí pra te prover segurança, moradia, educação, amor, afeto. O mesmo Estado, sim.
Uma maravilha, não é mesmo? Essa é a verdadeira piada da obrigatoriedade. O problema não é ter serviço militar, o problema é ser obrigatório. Não é ter que servir, é ser obrigado a se apresentar e não ter escolha. Porque se você negar, você tem uma série de direitos, direitos entre aspas, negados, cara. Você, por exemplo, pensa comigo, se você obriga alguém a fazer algo, é crime. Mas se o Estado obriga, é normal, não é crime. E isso aqui é algo muito antigo, né? Tudo que o Estado faz, que é crime, não é considerado crime porque foi o Estado que fez. Mas se você fizer, é crime. A gente vê, o governo tem o poder de impor certas obrigações para manter a ordem e a segurança do país, como pagar impostos e cumprir leis. E o pior, quem não se alistar pode ser proibido. Isso aqui é, cara, eu não sabia disso, eu descobri recentemente. Que quem não se alistar pode ser proibido para sempre. Isso é pior que a cadeia, tá? Pode ser proibido de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você não vai fazer isso, né? Você vai se alistar e você vai se inscrever no canal aí. E eu tenho uma pergunta para você responder nos comentários. Você acha que o alistamento deveria continuar sendo obrigatório? Você vê algum motivo do porquê o alistamento deveria realmente continuar sendo obrigatório? Tem algum motivo assim que fala assim, sobrevivente? Eu entendo que é horrível ser obrigatório, mas tem que continuar sendo, se não... Você tem alguma ideia dessa? Eu não vou julgar você negativamente, me diz aí nos comentários. Enquanto você pensa, eu vou agradecer aos nossos membros. Quero agradecer ao Vinícius, ao Léo Gama, agradecer também ao Victor Santos, ao Ferri75 e todos os novos alunos aqui. Eu ainda continuo com aquele bug que tá subindo aqui, mas eu quero agradecer a cada um dos alunos, lembrando que os membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados e acesso ao grupo do Telegram, em que eu estou lá conversando com os membros todo santo dia. Se você quiser se tornar membro, é só você clicar no botão assinar que fica do lado da fotinha aí do perfil debaixo do vídeo. Mas veja os planos direitinho para acabar não acessando um plano, achando que é outro. Então dá uma olhadinha direitinho aí, tá bom? Se você não pode ou não quer se tornar membro, o simples fato de você assistir esse vídeo até o final significa muito pra mim. Então muito obrigado mesmo, você merece todo amor do mundo. E se eu pudesse, eu daria um beijo na sua bochechinha esquerda. E daria uma lambida na sua bochechinha direita. Espero que esteja tudo bem com você. E agora nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Huspa, agradecer também ao Dev Victor, ao Cavalo Vulcão, agradecer também ao Bunker, um abraço também pro Lucas Massal, pro Caminho da Liberdade, acho que o Caminho da Liberdade gostou desse vídeo porque eu falei mal do Estado, né? Tamo junto. Agradecer também ao Nimbus, nosso canal de filosofia, agradecer ao Luiz, um abraço Luiz, agradecer também ao Anthony John, ao August Rezende, o meu presidente, agradecer também a Ana Kiripai, de novo, ao Alguém Disposto, nosso cuscuz de chocolate, agradecer também ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e ao Sobrevivente Reage, que é meu canal de react, em que breve postarei mais vídeos dessa minha loucurinha da minha cabeça. Vídeos que eu tenho vergonha de mostrar, porque aqui tá o meu lado mais idiota. Se você me acha idiota no Sobreviva ao Brasil, você vai me achar idiota aqui nesse canal, muito mais, tá? Então é isso, um forte abraço, voltamos aqui para este novo formato de vídeo. Você me diz aí se você gostou, se você odiou, né? Ele é um pouquinho mais rápido pra mim, então assim, acaba sendo mais fácil pra mim, mas também se for terrível, sobrevivente, eu odiei, aí eu volto pro outro, tá? Isso aqui foi só um teste, eu fiz isso aqui no final de semana, porque eu tive um hiperfoco louco, e aí quis colocar em prática aí pra ver se servia ou não, mas é isso, fica um beijinho pra você, um abraço bem apertado, um cheirinho no seu cangote, e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.